é que Jesus odeia pessoas na igreja ardilosas. E é impressionante porque isso acontece. O diabo traz para dentro da igreja pessoas que têm uma artimanha tal que eles enganam pessoas por meio de fraude. E eles fazem as pessoas tropeçarem em diversas áreas, mas uma das áreas prediletas é a imoralidade. Então Jesus diz: eu odeio isso no meio da igreja. Eu odeio pessoas libertinas ou imorais. Uma das coisas que o diabo mais gosta de fazer é colocar dentro da igreja pessoas que induzem os outros à liberalidade sexual. No começo do primeiro século, deixa eu mostrar aqui, os nicolaítas eram identificados, os pais da igreja, os primeiros crentes do segundo e terceiro século, identificavam os nicolaítas da seguinte forma: os nicolaítas são amantes do prazer, então prazer sexual, tá? Caluniadores, corruptores da carne e que estão na igreja e vivem uma vida devassa. Nicolaítas eram pessoas que vinham para a igreja e promoviam devassidão moral. Tentavam arrastar pessoas para práticas imorais. Eles diziam o seguinte: essa matéria, esse corpo que você tem, não vale nada. Então, o que tem valor é a sua alma. Então, quanto mais você judiar desse corpo, esqueça o corpo, faça com o corpo o que você quiser. Porque o que vale é a alma. A sua carne é fraca, mas a sua alma está pronta. O próprio Jesus disse isso, não foi? Quando ele encontra os discípulos dormindo, ele fala o quê? A carne é fraca. E as pessoas dizem: por que você se cobra tanto? Essa carne é má, ela vai ser destruída. Então o que você faz por meio da matéria, do corpo, não tem valor nenhum. Desde que na sua alma você tenha uma intenção pura. O pastor de uma igreja grande, uma grande igreja batista em São Paulo, disse do púlpito para os jovens da igreja o seguinte: se você quer viver uma vida sexual ativa com sua namorada, não tem problema. Escute bem, pastor batista, da Convenção Batista Brasileira. Se você quer viver uma vida sexual ativa com sua namorada, não tem problema nenhum, desde que você seja fiel à sua namorada. E literalmente nas palavras dele você não pode ser como um cachorro, que cada esquina encontra uma cadela diferente. Desculpa o termo aqui, mas é isso que ele quis dizer. Desde que você tenha exclusividade e amor nesse relacionamento, tá tudo certo. Isso é nicolaísmo dentro da igreja. E as pessoas dizem: que pastor liberal, que bênção. Cresceu o número de jovens daquela igreja? Cresceu demais. Os jovens iam para a igreja com preservativo no bolso. Pastor, que bênção. Estava sendo atormentada minha consciência e agora estou tranquilo. Então é só isso, só exclusividade? É só isso aí. E eles estão destruindo o povo de Deus, são corruptores da carne. Eles entram na igreja e promovem vida de devassidão. Os nicolaítas, eles também incentivavam as pessoas a participarem. Os nicolaítas, segundo os pais da igreja, eram os que participavam e incentivavam outras pessoas a se entregarem a festas, rituais, práticas, banquetes imorais com os pagãos. No contexto do primeiro século, isso era muito forte. Você vai vendo nas outras igrejas isso acontecendo. A sociedade da época era uma sociedade comercial. Para você se envolver nas questões de uma cidade, você não tinha como escapar, você ia ter que se envolver com as festas. Então falava assim: vai ter uma grande festa, a deusa Diana. Se você não fosse lá, a pessoa não comprava na sua loja, não vendia para você, então seu comércio naufragava. Então os nicolaítas entravam na igreja e diziam assim: qual é o problema? Ter uma festa, a Diana, qual é o problema? Não, mas lá vão ter coisas erradas. Qual é o problema? Jesus já não perdoou tudo? Já? Então, você está com medo do quê? Calvinismo não existia ainda, mas se existisse naquela época, ou pelo menos associado a João Calvino, iam dizer assim: perde-se a salvação? E os crentes de Éfeso tinham boa teologia ou não? Tinha uma teologia excelente. Dizer: não perde então. O que você faz com o seu corpo, que diferença faz se você não perde a salvação? Um bom argumento, não é? Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, que eu estou garantido que eu vou para o céu? Se você é um salvo, você vai para o céu. E eles perturbavam, destruíam, arrastavam pessoas. Isso não ficou no primeiro século.
Ainda hoje, dentro da igreja, tem pessoas que participam de festas do mundo. Hoje não tem mais festa à deusa Diana, mas tem festa a certos artistas, a certas músicas, a certos grupos. Existem músicas que são completamente imorais, por exemplo, o funk. E tem jovens da igreja, adultos da igreja que curtem, falam, não é só um ritmo, qual é o problema? E eles começam a corromper. Isso é muito comum dentro da igreja, principalmente entre os jovens. Há pessoas que participam de coisas erradas e incentivam outros a participarem também de festas. Aqui na nossa igreja nós já tivemos nicolaítas. Haviam pessoas na nossa igreja que convidavam outros adolescentes de 13, 14, 15 anos para ir para o bar para beber. Até que a gente descobriu. Fala, mas como? O que tem? Não tem nada demais. Alguns desses nicolaítas disseram assim, a Igreja Batista da Redenção é muito assim, ó. E eu queria que eles falassem mais assim, mas ele ainda falou assim, tinha que ser mais. Então tome cuidado, porque domingo após domingo, na sua casa ou na igreja, podem sentar pessoas do seu lado e dizer assim, olha, vamos fazer tal coisa. Não, isso aí é para aquela época, você não entendeu nada. Moças, adolescentes, adultos e jovens, escutem, o diabo, ele não mudou a estratégia. Ele só mudou o tipo de festa, o tipo de lugar, mas ele continua fazendo com que jovens tropecem. Não adianta criarmos um rigor ascético no sentido de regras, de dizer o seguinte, não tenha televisão na sua casa para que você tenha uma vida santa. Isso é bobagem. O crente pode ter televisão, deve ser informado. O crente, a televisão não é do diabo. O que é do diabo é o controle remoto. É os botões que você aperta. Você apertou, aparece canal do diabo, canal não do diabo, canal do diabo, assim vai. O rádio do seu carro não é do diabo. É o dedo que sintoniza aquela rádio que é o problema. Quando você vai às lojas, o pano das roupas não é do diabo, não foi consagrado ao diabo. Mas é alguém que vai e compra nesse comprimento, naquele comprimento, nessa transparência ou naquela outra. Usar batom não é do diabo, mas você pode usar o batom para servir o diabo. Sabia disso? Você pode se vestir para ser um instrumento dos nicolaítas dentro da igreja. E é isso que Jesus está dizendo assim, eu odeio quando tem pessoas dentro da igreja que querem dominar o meu povo, que querem seduzir o meu povo, que querem montar armadilhas para que meu povo caia. Eu quero que o meu povo ande em santidade, mas tem gente da igreja dizendo, vamos naquela festa, vamos nessa participar disso, vamos participar daquilo. Olha, seja mais liberal. Os jovens da igreja, ouça-me bem. Não importa se o tempo, a idade que você tem, o seu namoro tem que ser marcado por santidade. O seu namoro tem que ser marcado por integridade moral. Agora fale isso na sua escola para você ver o que vai acontecer com você. Há 50 anos atrás, talvez até um pouco menos. Se numa universidade alguém perguntasse, isso não acontecia, mas se alguém perguntasse assim, qual das moças que está aqui não é mais pura ou casta? Se uma moça levantasse a mão dizendo, olha, eu não sou mais, as pessoas já olhavam, nossa, já se afastava, olhava para aquela menina, aquela mulher, como se fosse uma leprosa. Mas as décadas se passaram. E se a mesma pergunta for feita hoje, quem aqui mantém castidade e santidade? E a moça levantar a mão agora, lá era para dizer, eu não sou, mas hoje levantar a mão e falar, eu sou. O pessoal olha e fala, nossa, é doente. O que é isso? Ai do rapaz que decidir falar para os seus amigos que está se guardando para o casamento. Meu Deus, o que ele vai ouvir? Um motivo de piada, os ataques. E pasmem, até dentro das igrejas, há pessoas que zombam de jovens que querem buscar pureza. E a pessoa fala assim, mas como isso acontece? Porque o diabo planta na igreja os nicolaítas. Então, quando você vem à igreja, você vem aprender a palavra de Deus, mas você também anda no campo minado e nós clamamos ao Senhor, Senhor, mostra para a sua igreja quem são esses nicolaítas para que eles possam ser confrontados e eles vão embora. Ou se transformem, se arrependam e mudem, ou parem de perturbar.
Muitos anos atrás, uma moça veio a essa igreja, não era esse prédio ainda, era o outro prédio. E a moça disse para mim: pastor, eu gosto muito dessa igreja. Eu falei: que bom. E ela disse: mas eu tenho um problema. Eu falei: qual? Ela falou: eu gosto de mulheres. Uma jovem, pequena. E eu conversei com ela naquela reunião. E eu disse: você sabe o que a palavra de Deus diz sobre isso? Ela falou: não. Então eu abri a Bíblia. Pacientemente fui mostrando, texto após texto, o que a Bíblia diz sobre aquilo. E depois que eu mostrei, enquanto eu mostrava, os olhos dela ficaram marejados e silenciosamente, sem falar nada, as lágrimas desciam no rosto. E eu dizia: lê você esse texto. E eu percebi que ela realmente não sabia o que a Bíblia dizia. Depois de ter mostrado 5, 6 textos, eu disse a ela: agora, você sabe o que Deus diz? Ela falou: sei. E eu disse: o que você vai fazer? E meu coração se surpreendeu com a resposta dela. Ela disse assim: eu não sabia que era errado. Agora eu sei. Mas eu ainda vou tentar mais um pouco para ver se dá certo. E eu disse: ok. Mas você vai ter que tentar em outro lugar. Você não pode tentar aqui. A igreja vai estar sempre de portas abertas para pessoas que querem mudar. Os nicolaítas entram na igreja? Eles entram. Há perigos dentro de uma igreja gigantescos. E eu poderia falar de tantas coisas, tantas tristezas. Em São José dos Campos, cidade próxima à nossa aqui, um dos líderes da igreja foi acusado de pedofilia, de abusar de crianças enquanto lecionava, trabalhava com os adolescentes e começou a seduzir certos adolescentes. Irmãos, o diabo, ele é astuto. Ele quer o escândalo, ele quer a destruição. Então você não está seguro porque você entrou num prédio e que lá dentro tem um monte de pessoas que se dizem santos. Você precisa ser como o pessoal de Éfeso, firme na palavra, atento em tudo que acontece, lidando com a maior santidade com as pessoas do século oposto, lidando com amor, mas sempre atento, lembrando que Jesus odeia certas coisas e que é bíblico que eu e você odiemos também. Então o crente pode odiar? Pode. Ele pode odiar tudo aquilo que Deus odeia. E que Deus levante mais crentes que odeiem o pecado, mais crentes que se posicionem. E se você tem alguma tendência nicolaíta, clame ao Senhor, fala: Senhor, me ajuda. Porque eu tenho essas inclinações aí. Eu armo ciladas. Sou eu. O pastor está falando: sou eu. Eu sou esse tipo de pessoa que convida homens, mulheres, casados e solteiros. Eu armo armadilhas, eu seduzo pessoas. Eu convido para coisas que eu sei que não são certas. Se você é assim, peça a Deus, clame a Deus, fala: Senhor, muda-me. Na igreja aqui de Éfeso, Jesus não fala nada, mas na igreja de Pérgamo, ele diz assim: eu vou combater essas pessoas com a palavra que sai da minha, com a espada que sai da minha boca. Jesus faz uma ameaça aos nicolaítas e diz: eu pessoalmente vou combater vocês.